O poder do jejum na nossa caminhada com Deus. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje vamos refletir sobre uma prática espiritual poderosa e transformadora: o jejum. O jejum é um ato que vai além de simplesmente abster-se de alimentos. Ele é uma disciplina espiritual que pode nos aproximar de Deus de maneiras profundas e significativas. Mas por que o jejum atrai a Deus e por que devemos fazer jejum? Vamos explorar essas questões à luz das Escrituras. O jejum é uma expressão de humildade e dependência. Quando jejuamos, estamos reconhecendo nossa total dependência de Deus. Estamos dizendo que, mais do que o pão físico, precisamos do pão espiritual que vem do Senhor. Em Joel 2, 12 e 13, Deus diz ao seu povo: ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Jejuar é uma forma de rasgar o nosso coração diante de Deus, de mostrar nossa humildade e nosso arrependimento. É uma maneira de nos esvaziarmos de nós mesmos e nos voltarmos completamente para Ele. O jejum nos aproxima de Deus. O jejum nos ajuda a focar nossa atenção em Deus. Quando deixamos de lado a satisfação física para buscar a satisfação espiritual, nossos sentidos espirituais são aguçados. Tiago 4:8 nos encoraja: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Jejuar nos ajuda a nos afastar das distrações do mundo e a nos aproximar de Deus. Durante o jejum, podemos passar mais tempo em oração e meditação na palavra, ouvindo a voz de Deus de maneira mais clara. O jejum é uma forma de adoração e devoção. Jejuar é uma expressão de amor e devoção a Deus. É um ato de adoração que diz: Senhor, Tu és mais importante para mim do que qualquer coisa neste mundo. Em Lucas 2:37, lemos sobre Ana, uma profetisa que adorava a Deus com jejuns e orações. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, noite e dia. Assim como Ana, podemos usar o jejum como uma forma de servir e adorar a Deus, mostrando nosso amor e dedicação a Ele. O jejum traz renovo e transformação espiritual. O jejum tem o poder de trazer renovo e transformação em nossas vidas espirituais. Em Isaías 58, 6 e 8, Deus descreve o jejum que Ele deseja. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e, vendo-o nu, o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Então a tua luz nascerá como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Jejuar de acordo com a vontade de Deus não apenas nos transforma, mas também nos move a agir com justiça e compaixão. Ele nos renova, cura e nos leva a viver de forma que reflete o caráter de Cristo. O jejum fortalece nossa fé e nossa resistência espiritual. No jejum, enfrentamos nossa fraqueza física e, ao fazer isso, aprendemos a confiar mais plenamente na força de Deus. Em Mateus 4, 1, 2, vemos que Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites antes de começar seu ministério público. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O jejum fortaleceu Jesus para enfrentar as tentações do diabo e realizar a obra que Deus havia preparado para ele. Da mesma forma, o jejum pode fortalecer nossa fé, nos preparando para os desafios espirituais e nos capacitando a cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. O que não devemos fazer ao jejuar? Vamos ver 5 atitudes que não devemos ter ao jejuarmos. Jejuar é uma prática espiritual profunda que nos aproxima de Deus e nos ajuda a crescer em santidade e devoção.
No entanto, há algumas atitudes e comportamentos que devemos evitar para que nosso jejum seja agradável a Deus e verdadeiramente transformador. Vamos explorar o que não devemos fazer durante um jejum de acordo com as Escrituras. Não jejuar para ser visto pelos homens. Jesus nos ensina em Mateus 6, 16, 18 que não devemos jejuar para receber a aprovação ou a admiração das pessoas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Devemos jejuar com um coração humilde, focando em Deus e não na aprovação humana. Não jejuar com motivações erradas. Jejuar com motivações erradas, como tentar manipular Deus ou buscar ganhos pessoais egoístas, não é aceitável. Em Isaías 58, 3, 4, Deus repreende o povo por jejuar com intenções erradas. Por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas, e tu não o sabes? Eis que no dia do vosso jejum achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho perversamente, não jejuais como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto. O jejum deve ser um ato de devoção e busca sincera de Deus, não um meio de alcançar objetivos egoístas. Não negligenciar a justiça e a misericórdia. Jejuar enquanto ignoramos as necessidades dos outros ou agimos injustamente não agrada a Deus. Em Isaías 58, 6, 7, Deus descreve o tipo de jejum que ele deseja. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Nosso jejum deve ser acompanhado de atos de justiça, misericórdia e amor ao próximo. Não jejuar sem oração e reflexão na palavra. Jejuar sem dedicar tempo à oração e à leitura da Bíblia reduz a eficácia espiritual do jejum. O jejum deve ser um tempo de aprofundamento na nossa relação com Deus, como exemplificado em Neemias 1:4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A combinação de jejum, oração e meditação na palavra fortalece nossa fé e nos aproxima de Deus. Não jejuar com um coração amargurado ou cheio de pecado. Jejuar com um coração cheio de amargura, ressentimento ou pecados não confessados não traz benefícios espirituais. Antes de jejuar, devemos nos arrepender de nossos pecados e buscar a reconciliação com Deus e com os outros. Em Marcos 11:25, Jesus nos instrui: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Um coração limpo e reconciliado é essencial para um jejum que agrada a Deus. Queridos irmãos e irmãs, o jejum é uma prática espiritual poderosa que nos ajuda a nos humilhar diante de Deus, a nos aproximar dele, a adorá-lo, a experimentar renovação espiritual e a fortalecer nossa fé. Quando jejuamos, atraímos a presença de Deus de maneira especial e permitimos que Ele trabalhe poderosamente em nossas vidas. O jejum é uma prática espiritual poderosa que pode transformar nossas vidas quando feito com o coração correto. Evitemos jejuar para ser vistos pelos homens, com motivações erradas, negligenciando a justiça e a misericórdia, sem oração e reflexão na palavra, e com um coração amargurado ou cheio de pecado. Que nossos jejuns sejam uma expressão sincera de nossa devoção a Deus, buscando a sua face com humildade, justiça e amor.
Ao jejuarmos da maneira que agrada a Deus, experimentaremos uma profunda transformação espiritual e uma intimidade renovada com o Senhor. Que possamos incorporar o jejum em nossa caminhada com Deus, buscando a sua face com todo o nosso coração, reconhecendo nossa dependência dEle e permitindo que Ele nos transforme à sua imagem. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos pela oportunidade de jejuar e buscar a Tua presença. Ajuda-nos a jejuar com um coração puro e sincero, desejando mais de Ti em nossas vidas. Renova-nos, transforma-nos e fortalece-nos através do jejum. Que possamos viver de maneira que Te agrade e que reflita o Teu amor e a Tua graça ao mundo. Ajuda-nos a jejuar com o coração correto, buscando a Tua face com humildade e sinceridade. Perdoa-nos por nossas falhas e purifica nosso coração. Em nome de Jesus oramos, amém. Que Deus abençoe cada um de vocês enquanto buscam a sua face através do jejum e da oração. Amém.